Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido A6. Olha só, o assunto que eu quero trazer aqui, nesse momento, fazer uma reflexão com vocês sobre o choro do Bolsonaro. Vamos dar uma pensada aqui, uma refletida, o que representou esse choro do Bolsonaro? Na quarta-feira, quando o Bolsonaro concedeu, né, a entrevista na Jovem Pan, a Jovem Pan que a gente sabe que ela é bolsonarista, né? Ele concedeu então essa entrevista e lá ele chorou. Quando, né, o objetivo, claro, da entrevista era tratar sobre a visita da Polícia Federal, né, que foi até a casa de Bolsonaro e que prendeu, né, algumas coisas importantes, como o cartão de vacina, tá, da Covid-19, que foram apreendidas, né? O seu cartão de vacina e também o cartão de vacina da sua filha. Antes, porém, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela para nós, então, relembrarmos aqui novamente, tá? Como é que foi esse chororô, né, do Bolsonaro. Olha só o chororô do Bolsonaro, né? Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui a tela, tá? Para ficar só com vocês. Eu pretendo aqui, nesse caso aqui, passar esse vídeo, tá? Só para a gente dar uma relembrada, né? Como é que foi o chororô do Bolsonaro. Eles não precisavam ter respondido, mas um ambiente bastante cordial, né? Não me perguntaram também. Eu falei para eles que não havia tomado a vacina, em especial depois que li o que eu chamo de bula da Pfizer. Quando eu li lá atrás, eu não posso tomar esse negócio aqui, isso é problema meu, tá? E resolvi não tomar a vacina. Acharam ali o cartão de vacina da minha esposa, a Michele. Tiraram a fotografia do cartão de vacina dela. A suspeita era de fraude. Ela foi vacinada em 2021 nos Estados Unidos. Né? E eu não tomei vacina lá, não tomei em lugar nenhum. Ela tomou a vacina, a Janssen, passou mal logo na volta para o Brasil. O ano passado, ela voltou a ter uma crise e o médico falou que era por causa da vacina, né? Mas tudo bem. Né? A minha filha, que eu respondo por ela, atualmente tem 12 anos. Até vale a pena eu contar a história para vocês. Quando a Anvisa falou que ia abrir a vacina para criança de 5 a 11 ou 12 anos, eu liguei para a Anvisa, não lembro quem falei lá, era um médico, né? Devia ser um médico. Eu falei, mas aqui está como possíveis efeitos colaterais, entre outros, para criança de 5 a 11 anos, palpitação, dor no peito e falta de ar. Eu perguntei. Está escrito aqui que a recomendação é procurar um médico. A minha filha tem médico à disposição, dorme, inclusive, muitas vezes lá no Alvorada. Não teria problema em procurar um médico. Eu perguntei. E o médico vai fazer o quê para conter uma falta de ar, palpitação e dor no peito? Ele falou, não sei. Poxa. Então a minha filha não vai tomar a vacina, que ainda é experimental a vacina. Tá? E minha filha atualmente tem um atestado médico que ela está dispensada de tomar a vacina. Então esse está sendo o procedimento. Agora, é uma pressão enorme, 24 horas por dia, o dia todo, desde antes de assumir a presidência até agora. Não sei quando isso vai acabar. Eu que eu fico emocionado. Mexer comigo sem problema. Quando vai para a esposa, para filhos, aí o negócio é... Bolsonaro, nesse sentido... É desumano, é desumano.
Me desculpe, tá? Que foi um erro aqui. E eu também deixei o microfone fechado, né? Isso acontece, né? Bom, vocês viram então aí, né? Um pedaço, né? Da entrevista lá na Jovem Pan. E vocês viram aí um monte de coisa que o Bolsonaro fala. Quando é que vocês viram uma fala igual essa que ele fez igual hoje? Quando? Quando que ele fez uma fala igual essa? Ele nunca fez. Ele está fazendo essa fala, né? Porque ele está, porque a justiça pegou no pé dele, né? Aí eu queria aqui colocar uma situação aqui para vocês, o seguinte. Vocês já observaram o quanto que essa turma, quando eu falo essa turma, não apenas o Bolsonaro, tá? Mas de bolsonaristas, de apoiadores, principalmente. Vamos lembrar aqui do Daniel Silveira, daquele o ex-deputado federal, o Roberto Jefferson, que veio no meio das câmeras e mostrando armas, aquela coisa toda. Vocês já perceberam que boa parte desse grupo de pessoas aí, apoiadoras de Bolsonaro, eles são tudo machão, né? É um bando de gente assim que atira, que mata, que bate, né? É um bando de machão, né? Que enfrenta as mulheres, é o que a gente mais tem visto, inclusive com o Bolsonaro, agressões, né? A agressividade verbal, aquela coisa toda contra mulheres, né? Você viu muito pouco em relação a homens, mas é mais com mulheres que eles fazem esse tipo de coisa. E isso tudo é assim. Eles se mostram como se fossem os donos, né, do pedaço, quando eles estão com o poder na mão. Ou seja, quando eles têm uma certa tranquilidade, entre aspas, uma certa tranquilidade de que eles estão com o poder. Então, eles podem fazer qualquer coisa, né? Aí eles vão até no meio de comunicação, falam o que quer, se quiser xingar, xinga, né? E assim por diante. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Bolsonaro. O Bolsonaro, durante todo o seu governo, basta vocês lembrarem, tá? Tem vídeos e mais vídeos aí que retratam isso. O que ele fazia? Ele vinha cada dia, né? Ele vinha na imprensa, agredia, por exemplo, jornalistas, né? Quando fazia pergunta para ele, qualquer coisa assim, né? E com relação às vacinas, o que ele fez, né? Durante todo o período aí que nós tivemos a Covid aqui no Brasil, milhares de pessoas morrendo e ele fazendo chacota. Ele vinha basta a gente lembrar das lives que ele fazia, as costumeiras lives de quinta-feira, aquela coisa toda. Cada vez de uma live ele tinha alguma coisa, tá? E a gente via assim, as chacotas dele, risada que ele ficava dando, né? Aí tem aquele famoso vídeo que todo mundo já conhece, que chega de mimimi, né? Aí depois ele faz aquela imitação como se fosse uma pessoa que tivesse muito mal, com falta de ar, né? Que ele gravou isso daí. Isso chocou muitas famílias, né? Muitas famílias ficaram muito chocadas com isso, porque nós estávamos no auge, né, das mortes, de pessoas sendo hospitalizadas, aquela coisa toda. E o que é de percebido um Bolsonaro diante dessa situação toda? Vocês viam um Bolsonaro preocupado? Que ele estava preocupado? Jamais. Não havia preocupação da parte dele. Muitas coisas que foram acontecendo foi por pressão. Foi por pressão. Quando eu comprei vacina, eu falei, mas depois de que passou, né, muito tempo, e a pressão da própria sociedade, a pressão da justiça, do STF, que um monte de gente aí reclama com relação ao STF, queria fechar o STF até exatamente por conta disso, né? Se não fosse tudo isso, que o Bolsonaro olha só, porque apesar de tudo isso, muita gente morreu e tudo mais por atraso de vacina, por falta de vacina,
e também por incentivo, né, do Bolsonaro, o incentivo dele de deixar de se vacinar, essa coisa toda, porque ele até colocou aí no vídeo, né, que ele explicou aí por que ele não se vacinou, essa coisa toda. Eu sou uma pessoa que eu me vacinei, tomei 4 vacinas, estou faltando tomar a 5ª. Vou ser muito sincero para vocês, não senti nada do que esse monte de gente fica falando. A não ser uma dorzinha aqui no braço e tal, que teve, né? Que dá assim mais ou menos no dia, mas até um pouco mais à noite, a dorzinha no braço passa. Então, nunca senti nada, nunca tive nenhum problema, esses problemas igual o Bolsonaro está colocando aí. As vacinas, é claro que isso já, cientificamente, já é comprovado que elas têm alguns efeitos colaterais. Isso é normal, né? Bom, mas o que eu quero, aonde é que eu quero chegar essa história toda? É que essas pessoas, tipo Bolsonaro, esses bolsonaristas, os machões, né? Enquanto eles estão com o poder na mão, eles são o dono do pedaço, né? Aí, quando eles não estão mais com o poder na mão, e quando um outro poder, né? Porque agora o Bolsonaro já não é mais o presidente da República, ele é o ex-presidente da República, ele não tem todo aquele poder. Então, ele tem que enfrentar a justiça, ele tem... Nesse momento, então, o que acontece com o Bolsonaro? Cadê aquele Bolsonaro, que inclusive até os bolsonaristas falam que esse é um cara de coragem, um cara que, né? Eu já vi muitos bolsonaristas, inclusive, comentando sobre isso, que o Bolsonaro é um homem de coragem, né? É um homem firme, né? Cadê aquele homem firme, forte, né? Aí aparece ele aí, chorando, se emocionando ali, né? Quantas pessoas que choraram, que se emocionaram, e o Bolsonaro não deu a mínima para essas pessoas. E agora ele está ali, né? Porque quando a coisa aperta para o lado deles, eles viram uns coitadinhos, né? Isso que é engraçado. E que agora todo mundo tem que ter dó deles, tem que ter pena deles, entendeu? O Daniel Silveira, que é o bombadão, né? Vocês se lembram? O bombadão, que também veio também diante das câmeras, né? Meio que chorando, aquela coisa toda, dizem que com arrependimento, aquela coisa toda. Então, é o comum, né, dessa gente. Tem muitos outros casos, tem os casos dos caminhoneiros também, que vocês se lembram, esses caminhoneiros bolsonaristas que vieram também diante né, das filmagens, essa coisa toda, né, dos vídeos, postando nas redes sociais, chorando, se lamentando. Mas se lamentando por quê? Porque estavam sendo presos, né? Tinham que pagar na justiça, qualquer coisa assim. Então, nessa hora, eles choram. E aí, para poder encerrar aqui para o vídeo não ficar muito longo, eu vou aqui colocar uma situação muito interessante, lembrando, né? Fazendo uma pequena recordação aqui do presidente Lula. A prisão do presidente Lula. Quando é que alguém de vocês viram o Lula chorando? Mesmo depois de preso. Quando que vocês viram o Lula chorando? Quando que vocês viram o Lula chorando, por exemplo, até quando tinha os depoimentos dele? Que ele tinha que prestar depoimento diante do Sérgio Moro, aquela coisa toda. Alguém já viu o Lula assim, sabe, choramingando, desde quando ele estava preso, aquela coisa toda? O Lula, ele sempre foi aquele tipo de pessoa assim, de uma energia que eu admiro essa energia dele, fantástica, uma energia muito forte, positiva, porque ele sempre dizia o seguinte, ele falava assim, que essa gente toda vai pagar pelo que estão fazendo, que ele era inocente e que ele ia provar sua inocência com o passar do tempo. E ele vem provando a sua inocência. A cada dia que passa, Lula prova a sua inocência. Lula hoje é o nosso presidente da República. Isso que é grandioso, um cara igual esse, né? Que, sabe, arregaça as mangas, não fica aí se lamentando para lá e para cá,
por conta da prisão, por conta da condenação, qualquer coisa assim, ele se tornou o presidente da República, está fazendo as suas viagens, está fazendo de tudo para poder melhorar esse país, para tirar o Brasil do atoleiro, de tudo aquilo que foi destruído durante o período da passagem do Bolsonaro pelo poder aqui no nosso país. Agora, com essa viagem lá na Inglaterra, está conseguindo milhões, né, para a Amazônia. Deu uma travadinha aqui. Está conseguindo milhões para o Amazonas, o quanto que ele já conseguiu, inclusive, né, para recuperação, para o meio ambiente, essa coisa toda. E não só isso, para investimentos estrangeiros aqui no Brasil, isso que ele conseguiu lá na China. Aí fica um bando de babacas aí que fica em cima, sabe? Primeiro era a gravata, né? A Michele Bolsonaro, a Michele, já estou aqui meio que confundindo as bolas aqui, pelo amor de Deus, né? Quando diz o outro, vamos riscar do mapa isso daí. A Janja foi numa loja, comprou uma gravata, pagou não sei quanto. Agora os caras ficam em cima do hotel, né? Ficam assim, investigando tudo assim do Lula para saber, inclusive, o que ele vai comer, né? O que ele vai comer hoje? O que ele vai jantar hoje? Quanto que ele vai gastar ali naquela janta? E você não pega o essencial. Porque a crítica que a gente fazia ao Bolsonaro estava em cima do essencial, né? A crítica que era feita do Bolsonaro de gasto, aquela coisa toda, era porque o supérfluo estava muito presente aí. Ou seja, a viagem que não tinha nenhum sentido, que nunca teve grandes sentidos, por exemplo, boa parte das viagens que ele fez, não trouxe nada para o país, não trouxe investimentos, ou seja, não contribuiu em nada para o país as suas viagens, por isso que o pessoal bate em cima desse tipo de gasto. O gasto público, você está gastando com passagem, se você é um funcionário público, eu trabalho numa universidade pública, gasto que eu vou fazer aqui, se eu vou usar diária, tem que ser para alguma coisa, eu tenho que prestar conta para a universidade. Afinal de contas, esse gasto aqui, eu vou ficar no hotel ali e tal, né, a partir da diária que eu estou recebendo, mas existe aqui um benefício para a universidade. Eu estou indo apresentar um trabalho num congresso, estou indo participar de um congresso, eu estou indo trabalhar. Não estou indo lá para ir para a praia, para, sabe, andar de jet ski ou qualquer coisa assim. Bolsonaro não. Era farra, né? Farra com até os filhos que iam juntos, né? E assim por diante. Essa é a situação, gente. Então, o chororô do Bolsonaro, tá? Isso que eu tinha que passar aqui hoje para vocês. É bom a gente fazer esse tipo de reflexão, né? É importantíssimo a gente entender toda essa situação, né? Entender o sentido desse chororô dele aí. Que sentido que tem esse chororô, né? É isso aí. Um grande abraço. Amanhã é sábado, dia 6, estamos de volta, tá? Amanhã. Então, no domingo também, né? Com notícias de domingo. Um grande abraço e até a próxima vez.